Olá, pessoal! Essa é a primeira aula da disciplina de Estatística. Nesses slides, a gente vai conversar bem brevemente sobre alguns conceitos bem básicos, tá? Alguns conceitos introdutórios que são necessários aí para a gente conseguir desenvolver a nossa disciplina. Então, primeiramente, uma definição do que seria estatística, tá? Existem aí diversas definições distintas, mas eu estou trazendo uma delas aqui. A estatística é o conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir os fenômenos coletivos. E por que e para que a gente utiliza estatística? Eu coloquei alguns pontos, alguns itens aqui, mas obviamente essa lista é muito maior. Tá? É só para entender que a estatística está em todos os processos aí de um estudo, né? Pelo menos de um estudo quantitativo. Então, inicialmente, a estatística já está presente no início, né, no planejamento desse experimento ou desse estudo. Ela está presente no processo de coleta dos dados, ela está presente na organização desses dados, né, na organização das informações coletadas, na análise dessas informações, na interpretação dessa análise e, por fim, aí, o último ponto elencado, e talvez o mais importante, seria que ela é utilizada como subsídio, ou para criar subsídios para uma tomada de decisão. Bom, e aqui nesse slide eu trago aí o que seria o link entre a estatística e a ciência de dados. A ciência de dados, ou data science, é um termo que está bastante na moda agora. E, enfim, a gente pode dividir a ciência de dados em três grandes grupos que interagem entre si, né? Existe uma intersecção entre esses três grandes grupos, que a gente tem nesse diagrama aqui, que seria quase um diagrama, um diagrama de Venn, né? Então, no primeiro grupo, a gente tem a parte matemática de estatística. No segundo grande grupo, a gente tem a parte computacional. E no terceiro grupo, o conhecimento sobre um problema em específico. Então, a ciência de dados ela só é realizada ou produzida através, né, da intersecção entre essas três bolhas, nesses três círculos aqui. Tudo bem? Bom, como eu já adiantei para vocês, a estatística está presente em todas as etapas do processo aí, ou de um estudo quantitativo. Tá? Nesse slide, a gente tem como se fosse um resumo do que seria uma pesquisa estatística. Tá? A gente teria que seguir todos esses passos para produzir uma pesquisa adequada. Tudo se inicia aqui com a formulação de hipóteses. O que é essa formulação da hipótese? Seria a pergunta de pesquisa, o nosso problema. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu estou desenvolvendo um remédio para dor de cabeça crônica e eu quero saber se esse remédio que eu estou produzindo ele é tão bom ou melhor aí do que os remédios que estão no mercado. Então, resumindo, o que seria a minha pergunta de pesquisa? O remédio que eu estou produzindo, o remédio A, ele é tão bom ou melhor do que o remédio B que está aí no mercado? Esse remédio B seria o melhor disponível no mercado? Essa seria a minha pergunta de pesquisa. E aí eu passo para o segundo ponto, que seria o planejamento estatístico. Como que eu devo proceder com a minha pesquisa? Né? O que seria esse planejamento? Será que basta eu, por exemplo, entrevistar uma, duas, três pessoas que sofrem de dor de cabeça crônica? Né? Eu peço para, numa determinada crise, eles tomarem o remédio que eu estou produzindo e numa outra crise ele tomar o remédio que está disponível aí no mercado? Né? Quantas pessoas eu deveria entrevistar? Ou como eu deveria proceder? Deveria ser um teste às cegas? E assim por diante. Passado aí o planejamento estatístico adequado, obviamente a gente vai discutir melhor como fazer isso, né, para determinadas situações ao longo da disciplina, tá? Mas passado o planejamento estatístico, a gente realiza a observação dos dados. A observação é anotar mesmo aí os resultados, né? No próximo quadrinho a gente tem a análise estatística, então problemas diferentes ou problemas distintos demandam aí procedimentos ou metodologias ou análises, né, estatísticas distintas. Tá? Existem análises ou metodologias que são mais adequadas para determinados problemas. Então eu escolho uma metodologia adequada para resolver o meu problema e posteriormente, depois da realização dessa análise, eu vou para o próximo quadrinho, que seria a verificação dessas hipóteses. Aqui no exemplo que a gente está citando, é verificar se de fato o remédio que eu estou produzindo ele é tão bom quanto, ou melhor aí, que o melhor remédio disponível no mercado. Verifiquei essas hipóteses, eu tiro as minhas conclusões. Né?
E aí, novas perguntas surgem, a gente pode tentar realizar o teste novamente, por exemplo, e a gente volta aí para a formulação das hipóteses. Então aqui mais alguns conceitos básicos, população e amostra. Então população é o conjunto de elementos para os quais desejamos que as conclusões de determinada pesquisa sejam válidas, e a amostra é um subconjunto da população. Então um exemplo disso será a turma dessa disciplina, tem aproximadamente 60 alunos, então esses 60 alunos, esses 60 estudantes seriam a minha população de interesse. E a amostra seria um subconjunto dessa população. Então, ao invés de eu, por exemplo, coletar informações dos 60 alunos, eu poderia coletar de uma amostra aí de 5 alunos. Né? Então, eu pegaria 5 alunos, que seria essa minha amostra, dessa população, que era a turma inteira. Tá? A estatística ela pode ser dividida em duas funções principais. Ela tem a função descritiva e a função indutiva. A função descritiva, também chamada aí de estatística descritiva, é uma metodologia para efetuar a síntese do fenômeno em estudo, além da descrição aí, desse fenômeno. A primeira parte da disciplina concerne basicamente sobre esse primeiro bloco. Tá? E aí, posteriormente, a gente tem a função indutiva, que a gente chama aí de inferência estatística. A inferência que vem do verbo inferir, ou seja, tirar conclusões. Nessa etapa, ou nesse bloco, a gente desenvolve ou aplica metodologias para tomadas de decisão e com algum grau aí de confiabilidade, tá? E realiza aí processos de generalização dos resultados. O que seria esse processo de generalização dos resultados? A partir de um resultado que eu encontro na minha amostra, eu posso tentar generalizar esse resultado que eu encontrei para a amostra para a minha população toda. E o que liga, o que faz a ligação entre a função descritiva da estatística com a função indutiva é justamente a probabilidade, ou os modelos probabilísticos. Bom, como eu falei então, nessa primeira parte da disciplina, a gente vai discutir sobre a função descritiva da estatística. Então, como definição, a estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar ou resumir um conjunto de dados. E a sua aplicabilidade, então, seria aí, que geralmente ela é utilizada na etapa inicial de uma análise, no momento em que se tem o primeiro contato com os dados. E ela permite tirar conclusões de maneira informal e direta acerca dos dados. A parte descritiva da estatística, pessoal, às vezes ela é um pouco negligenciada, tá? Mas talvez seja uma das partes mais importantes, porque é a partir desse primeiro contato, né, desse contato inicial com o nosso problema, que a gente vai conseguir verificar qual seria o melhor tipo de análise a ser aplicada, qual a melhor metodologia para ser realizada, tá? E esse ponto sobre tirar conclusões de modo informal é que na estatística, para a gente realizar generalizações, a gente realiza generalizações com base em probabilidade. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando especificamente com a parte descritiva, a probabilidade ainda não está envolvida. E como que eu obtenho, né, esses dados, né, para a gente ter esse primeiro contato? Existem algumas maneiras ou metodologias que são utilizadas para fazer esse tipo de coleta. Uma delas seria a aplicação de questionário. Outra seria a observação, né, de um fenômeno específico. Outra seria através de entrevistas. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um questionário que normalmente eu aplico, tá, nas turmas presencialmente, e que mensuram aí algumas características, né, de interesse. Então aqui nesse exemplo a gente teria sexo, idade, altura, se a pessoa é fumante ou não, a quantidade de irmãos que essa pessoa tem e a opinião aí sobre o restaurante universitário. Então esses 6 pontinhos aqui são características que a pessoa vai responder nesse meu questionário. Na estatística, uma característica mensurada aí numa população, numa amostra, é chamada de variável. Tá? Então, a variável é uma característica proveniente de uma amostra ou de uma população. Bom, e as características ou variáveis, elas podem ser divididas aí em algumas categorias, tá? Em alguns grupos. E é importante a gente entender qual que é exatamente a categoria ou o grupo que essa variável está. Por quê? Porque é a partir daqui que a gente vai conseguir, ou vai ter indícios de qual a melhor metodologia ou a melhor análise estatística que a gente pode desenvolver, tá? Ou de maneira mais adequada, né? Então tá,
As variáveis, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo seria das variáveis qualitativas e o segundo das variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas, elas são aquelas cujas respostas não são numéricas. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você fuma? Você vai me responder sim ou não, certo? Nas variáveis quantitativas, as variáveis quantitativas, os resultados, eles são necessariamente numéricos. Se eu te perguntar quantos irmãos você tem, você vai responder 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Por sua vez, esses dois grandes grupos, eles são divididos em outros dois subgrupos. Tá? Então, as variáveis qualitativas são divididas em dois subgrupos e as variáveis quantitativas são divididas em dois subgrupos também. As variáveis qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. Vamos começar aqui pelas ordinais, tá? Então, variáveis qualitativas ordinais são aquelas cujas respostas não são numéricas e essas respostas elas possuem uma ordenação natural, tá? Então, exemplos. A opinião sobre o restaurante universitário. E as respostas possíveis são ruim, regular ou bom. Ou seja, existe uma ordenação natural nessas respostas: ruim, regular e bom. Outro exemplo, grau de doença, inicial, intermediário, avançada. Tá? Então existe uma ordenação natural. Quando existe essa ordenação natural, a gente chama de variável qualitativa ordinal. Do outro lado aqui, a gente tem as variáveis qualitativas nominais. As variáveis qualitativas nominais, então, são aquelas cujos resultados são não numéricos, só que as suas respostas elas não têm uma ordenação natural. Tá? Então, alguns exemplos, sexo, masculino e feminino, se a pessoa é fumante, sim ou não, certo? Vamos aqui para o outro lado desse diagrama. Então, a gente tem as variáveis quantitativas, elas são divididas entre discretas e contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas cujas respostas são numéricas e essas respostas elas assumem um número finito ou infinito contável. Resumindo, as variáveis discretas elas são números inteiros, tá? As respostas têm que ser necessariamente inteiras. Alguns exemplos, número de irmãos, 0, 1, 2 e assim por diante. E outro exemplo, número de jogos em uma plataforma, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, variáveis discretas, números inteiros. Indo aqui para o outro lado, então, a gente tem as variáveis, a última categoria, que são as variáveis quantitativas contínuas. Né? São aquelas cujas respostas elas são numéricas e agora elas podem assumir qualquer valor na reta real. Tá? Então, alguns exemplos. Altura em metros. Tá? Então, eu tenho 1,75 metros. E idade em anos. Observa que aqui, pessoal, a idade, em geral, né, por convenção, a gente fala a nossa idade como um número inteiro, né? 30, 31, 32, 33, 34 e assim por diante. Só que ela pode assumir, na verdade, valores quebrados. Né? Eu, por exemplo, na data desse vídeo, tenho 33 anos. Mas, na verdade, eu tenho 33, alguma coisa, certo? Então, se a variável, a resposta dessa variável pode assumir um valor quebrado, a gente considera ela como contínua. Tá? Então, tempo, uma variável que envolve tempo, em geral, ela é alocada aqui nessa categoria. Beleza. Então, o último slide desse conjunto seria como apresentar os dados ou como apresentar essas variáveis, essas características que a gente está mensurando ou que a gente está observando. Para fazer isso, a gente pode, né, utilizar a construção de tabelas, apresentar esses dados por meio de tabelas, apresentar esses dados por meio de gráficos, ou então resumir esses dados a partir aí do que a gente chama de medidas de resumo. A gente vai ver cada um desses itens nas próximas aulas. Obrigado.